Márcia Albuquerque estava caindo. 8 andares. O vento cortava seu rosto. Seu corpo girava no ar, descontrolado. Lá embaixo, o chão se aproximava em velocidade aterrorizante. Ela tentou gritar, mas o ar foi arrancado de seus pulmões. 3 segundos. 2. 1. O impacto. Seu corpo atingiu um toldo de emergência no 3º andar. O som de seus ossos estalando ecoou na noite silenciosa de Dubai. Dor inimaginável explodindo em suas costas como fogo líquido. Ela viu seu próprio sangue. Sentiu algo se partir dentro dela. Algo que nunca mais seria consertado. E então, tudo ficou preto. 3 dias depois, Márcia acordou. Luzes fluorescentes brilhavam acima dela. Cheiro de antisséptico. Som de monitores cardíacos apitando. Ela tentou se mover. Nada. Tentou mexer as pernas. Nada. Pânico. Enfermeira. Alguém. Uma médica entrou correndo. Senhora Albuquerque, fique calma. Eu não consigo mexer minhas pernas. O que está acontecendo? A médica segurou sua mão. Olhos tristes. A senhora sofreu uma queda de 8 andares. Milagrosamente sobreviveu, mas a lesão na medula espinhal foi grave. Pausa. A senhora está paraplégica da cintura para baixo. O mundo de Márcia desabou. Não pode ser. A médica continuou, tentando oferecer esperança. A lesão não é completa. A medula está comprimida, mas não rompida. Com cirurgia de descompressão urgente nas próximas 48 horas, há 40% de chance de recuperação parcial. Márcia agarrou o braço da médica desesperada. Então me operem, agora! Precisamos transferi-la para o Brasil. Não temos estrutura aqui. 2 policiais entraram. Perguntas rápidas. Investigação superficial. Márcia insistiu, voz quebrada. Um homem estava lá. Ele me empurrou. Foi tentativa de homicídio. Os policiais trocaram olhares. Senhora, as câmeras não mostram ninguém. A senhora estava sozinha. Havia álcool no sangue. Eu tomei uma taça. Eu sei o que vi. Mas eles não acreditaram. Lamentamos, mas a investigação indica acidente. Márcia quis gritar, mas estava exausta demais. E uma parte dela começava a duvidar. Talvez ela tivesse imaginado, mas no fundo ela sabia a verdade. Alguém tentou matá-la, e em breve ela descobriria quem. 2 anos antes da queda. Márcia Albuquerque estava no auge, 60 anos, dona da Albuquerque Incorporações, 3ª maior empresa do setor imobiliário no Brasil. 200 empreendimentos, faturamento de 2 bilhões por ano. Naquela tarde de março, ela estava em seu escritório no 40º andar da Avenida Paulista, vista panorâmica de São Paulo. À mesa, documentos espalhados, plantas arquitetônicas, contratos. Do outro lado, Cláudio Mendes, 55 anos, sorriso largo, sempre simpático. Seu sócio há 20 anos, ao lado de Márcia, Joana, 58 anos, cabelos grisalhos, olhos atentos. Sua secretária há 30 anos, leal como poucos. Cláudio pegou a caneta e assinou o último documento com floreio dramático. Pronto, oficialmente começamos. Empurrou o papel para Márcia. Ela assinou. Letra cursiva elegante. Era o contrato da Torre Albuquerque, 120 andares. Apartamentos de 20 a 80 milhões cada. O projeto que ela planejou durante 10 anos. Seu sonho, seu legado. Cláudio abriu champanhe. Serviu 3 taças. Ergueu a sua, olhos brilhando. Esse é nosso maior feito, Márcia. Esse prédio vai colocar a gente no mapa mundial. Márcia sorriu. Nós conseguimos, Cláudio, juntos. Eles brindaram. Joana observava em silêncio. Ela sorriu também, mas havia algo em seus olhos. Preocupação. Porque Joana, com seus 30 anos lendo pessoas, havia percebido algo naquele brinde. A forma como Cláudio olhou para Márcia, não com admiração, mas com inveja. E Joana sentiu um calafrio.
3 dias depois, Márcia embarcaria para Dubai, sozinha. Na manhã da viagem, aeroporto de Guarulhos. Joana acompanhou Márcia até o portão de embarque. Antes de Márcia passar, Joana a abraçou. Forte, mais forte que o normal. Toma cuidado, por favor. Márcia riu, sem entender. Joana, o que deu em você? É só Dubai, não uma zona de guerra. Joana a soltou, olhos vermelhos. Eu sei, só... volta logo. Márcia acenou e passou pelo portão. Ela não sabia que aquela seria a última vez que andaria com as próprias pernas. A reunião em Dubai foi sucesso absoluto. Os investidores árabes adoraram o projeto. Fecharam acordo, 500 milhões de dólares garantidos. Márcia saiu da reunião eufórica. No táxi, voltando ao hotel, ligou para Cláudio. Fechamos 500 milhões! Cláudio parecia feliz. Parabéns! Quando você volta? Amanhã à noite. Hoje vou descansar. Descansa. Você merece. Márcia desligou sorrindo. Do outro lado, Cláudio olhou para o celular. Expressão vazia. Depois, discou outro número. É hoje à noite. Pausa. Não quero saber dos detalhes. Só faça. Desligou. Serviu-se de uísque. A mão não tremia. Naquela noite, Márcia voltou ao hotel Burj Al Arab, 8º andar, suíte presidencial. Tomou banho, pegou taça de vinho, foi para a sacada respirar. A brisa quente do deserto acariciava seu rosto, o mar brilhava sob a lua. Márcia fechou os olhos, aliviada. Tudo estava dando certo. Mas então sentiu algo, uma presença. Abriu os olhos, virou a cabeça lentamente. Um homem estava parado ali. Alto, vestido de preto, máscara cobrindo o rosto, luvas nas mãos. Ele havia surgido das sombras, silencioso como fantasma. O coração de Márcia disparou. Quem é você? Ele não respondeu, apenas avançou. Márcia largou a taça, vidro se estilhaçando. Socorro! Mas o terraço era isolado e o homem era profissional. Bruno Tavares tinha feito isso antes. Sabia exatamente o que fazer. Ele a agarrou pelos ombros, mãos como garras de ferro, força brutal. Márcia se debateu, chutou, arranhou seu rosto. Suas mãos, mas ele era muito mais forte. Ele a ergueu do chão com facilidade. Carregou-a até o parapeito. Márcia lutou com todas as forças. Gritou até a garganta rasgar, mas era inútil. Bruno a posicionou sobre o parapeito. Olhou nos olhos dela e a jogou. Márcia caiu. 8 andares. O mundo girava. O vento gritava em seus ouvidos. Ela viu sua vida passar. O marido que morreu. A empresa que construiu. O prédio que nunca veria pronto. Lá embaixo, o chão. Mais perto, mais perto. Ela fechou os olhos. Desculpe, amor, eu vou te encontrar. E então, crash. O toldo de emergência do 3º andar. O impacto arrancou todo o ar de seus pulmões. Ela sentiu, ouviu, viveu cada osso quebrando. Costelas, braço esquerdo, vértebras lombares. A dor era tão intensa que ela não conseguia nem gritar, apenas ofegava, olhos arregalados. Ela tentou mover as pernas, nada. Tentou de novo, nada. Viu sangue se espalhando embaixo dela e pensou, eu vou morrer. Mas não morreu. Ficou ali, sozinha, sangrando, quebrada, até que alguém a encontrou. E quando fechou os olhos dessa vez, não sabia se acordaria. Márcia acordou 3 dias depois, 2 dias sozinha no hospital, processando, olhando o teto branco, tentando mover os dedos dos pés. Nada. Ela chorou, gritou, implorou a Deus, mas as pernas continuavam mortas. E então, no 3º dia, foi transferida para o Brasil. Cláudio a recebeu no aeroporto de Guarulhos. Joana estava com ele, ambos devastados. Cláudio abraçou a maca de Márcia, lágrimas nos olhos. Graças a Deus você está viva. Joana chorava, segurando a mão dela. Eu
Eu senti que algo ia dar errado. Márcia olhou para Cláudio, intensa. Não foi acidente. Um homem me empurrou. Alguém tentou me matar. Cláudio e Joana trocaram um olhar. Cláudio segurou a mão dela, suave. Márcia, você bateu a cabeça. É normal ter memórias confusas. A polícia investigou. Não havia ninguém lá. Eu sei o que vi. Eu sei que você acredita nisso. Mas vamos focar em te recuperar, ok? Márcia quis insistir, mas estava exausta demais. Márcia foi internada num hospital particular em São Paulo. Ela esperava a cirurgia urgente. A janela de 48 horas. Mas o médico contratado por Cláudio, Dr. Luiz Cardoso, tinha outros planos. Exames, mais exames, ressonâncias, tomografias, mas nenhuma cirurgia. Doutor, quando vou operar? Disseram que precisa ser urgente. Dr. Cardoso, sorriso profissional. Senhora, Albuquerque, precisamos estabilizar primeiro. A cirurgia é arriscada, vamos esperar. Mas as semanas viraram meses e a janela fechou. Do outro lado da cidade, numa sala escura, Cláudio e Dr. Cardoso sentados num café discreto. Cláudio empurrou o envelope pela mesa. 200 mil, como combinado. Dr. Cardoso pegou, guardou no bolso interno do paletó. Quanto tempo você quer que eu segure? Cláudio bebeu café. Frio. O máximo possível, até que seja tarde demais. Dr. Cardoso assentiu. Entendido. Levantou-se e saiu. Cláudio ficou sozinho, olhando o café frio, sem remorso. Joana desconfiava. Ela ligava para outros médicos, pedia segunda opinião. Todos diziam a mesma coisa. Márcia deveria ter sido operada imediatamente. Joana confrontou Cláudio. Por que não operam logo? Cláudio, expressão fria. Joana, você não é médica. Dr. Cardoso sabe o que faz. Mas, chega. Você está deixando emoção atrapalhar profissionalismo. Joana saiu, furiosa, e começou a investigar. 3 meses depois, Márcia teve alta. Voltou para sua cobertura. Vista panorâmica, móveis de design, mas tudo parecia prisão agora. 1 semana depois, ela abriu o e-mail. Joana Pereira foi desligada por reestruturação interna. Márcia pegou o telefone, mãos tremendo de raiva. Ligou para Cláudio. Por que você demitiu a Joana? Suspiro do outro lado. Márcia, ela questionava tudo, atrasava processos. Eu preciso de equipe que trabalhe comigo. Ela trabalhou comigo por 30 anos e agora não trabalha mais. Você precisa confiar em mim. Eu estou cuidando da empresa. Desligou. Márcia ficou segurando o telefone, tremendo. Ligou para Joana imediatamente. O número discado está desligado. Ligou de novo. O número discado está desligado. E-mail. Caixa postal não encontrada. WhatsApp. Usuário não existe. Facebook. Deletado. LinkedIn. Removido. Márcia percebeu. Joana havia sido apagada. Completamente. Ela jogou o telefone contra a parede. Gritou, chorou, porque naquele momento, entendeu, estava sozinha, completamente sozinha. Nos meses seguintes, Cláudio apertou o cerco. Márcia ligou para ele pedindo relatórios financeiros. Cláudio, preciso ver os números do trimestre. Pausa. Você esqueceu? De novo? Pausa mais longa. Não, eu preciso, é minha empresa. Cláudio desligou. Márcia tentou acessar o sistema da empresa. Digitou senha. Senha incorreta. Tentou de novo. Senha incorreta. De novo. Conta bloqueada. Contacte o administrador. Socou a mesa. Gritou de frustração. Ligou para o contador. Jorge, preciso dos relatórios. Pausa. Ordens do Cláudio? Que ordens? Pausa. Mas eu sou dona da empresa. Pausa. Entendo. Obrigada. Desligou. Olhou pela janela. Lágrimas silenciosas. Estava sendo cortada, isolada, apagada. 6 meses após o acidente, 3 homens de terno entraram na cobertura de Márcia. Cláudio os acompanhava.
Márcia, esses são psiquiatras. Quero que te avaliem. Estou preocupado. Márcia, desconfiada. Por quê? Dr. Mendes, sorriso gentil. Rotina, senhora Albuquerque. Após trauma, é normal haver alterações emocionais. A avaliação durou 2 horas. Perguntas sobre saúde mental, sobre o acidente, sobre paranoia. Márcia foi honesta. Alguém me empurrou. Foi tentativa de homicídio. Os 3 anotavam tudo, trocando olhares. 2 semanas depois, notificação judicial. Márcia declarada mentalmente incapaz. Delírios persecutórios. Depressão severa, ideação suicida, paranoia. Márcia entrou em pânico. Contratou advogados, lutou. Mas Cláudio tinha mais dinheiro. Testemunhas pagas, peritos subornados, processos intermináveis. E enquanto isso, ele bloqueou suas contas. Forçou-a a vender ações para pagar advogados. Comprou tudo a preços baixíssimos. Em 1 ano, tudo mudou. Antes, Márcia 70%, Cláudio 15%, investidores 15%. Depois, Cláudio 40%, Márcia 35%, investidores 25%. A empresa que ela construiu agora pertencia a ele. 1 ano após o acidente, ordem judicial nomeou tutora para Márcia, Dulce Ferreira, 45 anos. Quando Dulce entrou pela primeira vez, não parecia enfermeira, parecia carcereira. Olhou Márcia de cima a baixo. Levante. Desculpe. Levante da cama. Agora. Eu não posso, estou em cadeira de rodas. Então vá para a cadeira, sozinha. Márcia se arrastou da cama, com dor, com dificuldade. Dulce assistiu sem mover músculo. Quando Márcia finalmente sentou, suada e tremendo, Dulce se aproximou. Segurou seu queixo com força. Forçou-a a olhar para cima. Você vai aprender rápido. Aqui eu mando. Você obedece. Apertou mais. E se não obedecer, tem manicômios muito piores que esse apartamento. Soltou com empurrão. Bem-vinda ao resto da sua vida. Dulce morava no quarto ao lado. Vigiava tudo. Ligações monitoradas, visitas bloqueadas, movimentos controlados. Cláudio espalhava rumores. Márcia enlouqueceu. É perigosa. Viciada. As poucas amigas pararam de ligar. Funcionários leais foram demitidos. Márcia estava completamente isolada. E Cláudio assumiu o comando total. Entrevistas em revistas, programas de TV, capa da Forbes. A Torre Albuquerque começou a ser construída. Mas o projeto era apresentado como visão dele. O nome de Márcia foi apagado, como se ela nunca tivesse existido. Mas do outro lado da cidade, Joana não havia desistido. 6 meses após ser demitida, ela enviou uma carta. Escondida numa entrega de comida. Márcia, não te abandonei, nunca vou. Destrua esta carta, Joana. Márcia chorou ao ler. 2 semanas depois, celular escondido numa caixa de remédios. Um número salvo. J. Márcia ligou, mãos tremendo. Alô? Márcia. Graças a Deus. Joana. Elas choraram juntas por 5 minutos. E então, planejaram. 1 mês depois. Quinta-feira. Dulce saiu para a consulta. Márcia desceu ao estacionamento. Joana esperava num carro velho. Quando se viram, abraço apertado. Você voltou. Nunca te abandonei. Joana se tornou olhos e ouvidos de Márcia. Márcia vendia joias escondidas, pagava Joana para investigar. Joana ainda tinha acesso ao sistema da empresa. Login antigo nunca desativado. E encontrou e-mail deletado de 3 anos atrás. Remetente, Cláudio Mendes. Destinatário, Bruno Tavares. Assunto, contratação, segurança particular. Joana pesquisou Bruno. Ficha criminal, agressão, tentativa homicídio. Estava em Dubai na noite da queda. Desapareceu no dia seguinte. E mais transferência bancária. Conta offshore de Cláudio para Bruno, R$500 mil, 3 dias antes da viagem. Quando Joana mostrou para Márcia, silêncio longo. Márcia segurou papéis.
mãos tremendo. Ele planejou tudo. Joana assentiu, lágrimas, e quase conseguiu. Márcia olhou para as provas, raiva queimando. Como expor ele? Ele é poderoso demais. Joana respirou fundo. Vamos encontrar um jeito, juntas. Abraçaram-se. E pela primeira vez em 2 anos, Márcia sentiu esperança e raiva. 2 anos após a queda, Cláudio anunciou festa de inauguração da Torre Albuquerque, 800 convidados, imprensa internacional, transmissão ao vivo. Márcia assistiu na TV, destruída. Aquele era seu sonho. E Cláudio estava roubando tudo. Naquela noite, sozinha, olhou pela janela. São Paulo brilhava lá embaixo. Olhou para frasco de remédios na mesa. Pegou, segurou. Seria tão fácil acabar com a dor, acabar com tudo. Abriu o frasco, mas então o celular vibrou. Número privado. Atendeu hesitante. Alô? Voz masculina. Grave, confiante. Senhora Albuquerque? Daniel Figueiredo. Márcia congelou. Conhecia o nome. Bilionário discreto. Conglomerado rival. Como conseguiu meu número? Tenho recursos e informações. Sei quem jogou você daquela sacada. Sei tudo que Cláudio fez. E tenho as provas. Coração disparou. Quem é você? Alguém que também foi destruído por Cláudio e alguém que pode te ajudar a destruir ele. Pausa. Se quiser vingança, me encontre amanhã, 2 da tarde, Café Central. Venha sozinha, ou traga Joana. Como sabe da Joana? Sei muitas coisas. E amanhã vou te mostrar como acabar com Cláudio Mendes. Pausa intensa. E Márcia, não desista ainda. A guerra está apenas começando. Desligou. Márcia olhou para celular. Depois para frasco de remédios na outra mão. Levantou-se na cadeira. Foi até a janela. Abriu. Jogou o frasco lá para baixo. Ouviu o vidro estilhaçando. Pegou o celular de novo. Discou. Joana, marca o encontro com esse Daniel. Amanhã, 2 da tarde. Pausa. Vamos destruir o Cláudio. Do outro lado, Joana sorriu. Finalmente. Márcia olhou para a cidade lá embaixo e sussurrou para si mesma, voz fria como gelo. Cláudio, você me deixou viva. E essa foi a pior burrice da sua vida. Vou tirar tudo de você, sua empresa, sua fortuna, sua liberdade, sua dignidade. E quando eu terminar, você vai implorar pela morte que tentou me dar. Fechou a janela, virou a cadeira. E pela primeira vez em 2 anos, sorriu. Um sorriso de guerra. No dia seguinte, 1h30 da tarde. Márcia estava no elevador de serviço, descendo para a garagem. Coração batendo descontrolado. Dulce saíra às 13 horas. Voltaria às 15. 2 horas exatas. E se fosse armadilha? E se Daniel trabalhasse com Cláudio? O elevador abriu. Joana esperava. Motor ligado. Pronta? Márcia respirou fundo. Não, mas vamos. Do outro lado da rua, sedã preto. Vidros fumê. Um homem de óculos escuros ajustou câmera de longo alcance. Clique, clique, clique. Fotografou Márcia saindo. Carro de Joana, placa. Pegou o celular. Chefe, ela saiu, indo para o centro. Voz de Cláudio do outro lado. Siga. Descubra com quem se encontra. Sim, senhor. Sedã seguiu a distância. Café Central, Centro Histórico, 2 da tarde. Márcia varreu o salão com olhos. Daniel Figueiredo estava sozinho no canto. 55 anos. Cabelos grisalhos impecáveis. Terno cinza. Olhos penetrantes. Levantou-se ao vê-la. Senhora Albuquerque, honra conhecê-la. Estendeu mão. Márcia apertou, cautelosa. Ele ajudou a posicionar cadeira. Gentil. Joana ficou de pé, protetora, braços cruzados. Daniel sentou-se. Foi direto ao ponto. Vou ser franco. Cláudio Mendes é criminoso. E eu posso provar. Pegou o celular. Mostrou foto. Cláudio numa sala privada, entregando envelope para homem de terno. Esse é juiz Maurício Andrade.
Declarou você incapaz. Foto tirada 3 dias antes da sentença. Márcia levou mão à boca. 500 mil em espécie, Daniel continuou. Joana se inclinou desconfiada. Como sabemos que não trabalha com Cláudio? Daniel guardou o celular. Olhou para ela com respeito. Boa pergunta. Não sabem. Ainda. Pausa. Mas vou provar nos próximos encontros, se vocês quiserem continuar. Márcia estudou o rosto dele. Sinceridade ou manipulação? Por que está fazendo isso? Daniel respirou fundo. Primeira emoção nos olhos. Porque Cláudio destruiu alguém que eu amava. E nunca pagou. Quem? Ele hesitou. Vou contar, mas não hoje. Primeiro preciso da sua resposta. Você quer vingança ou justiça? Márcia franziu testa. Qual diferença? Vingança é emocional. Justiça é estratégica. Eu ofereço as duas, mas você precisa confiar em mim. Silêncio. Pensa. Nos encontramos em 3 dias. Mesma hora, mesmo lugar. Aí você decide. Daniel levantou-se. Deixou o cartão sobre mesa. E, senhora Albuquerque, não esteja sozinha nessa. Você tem aliados. Saiu. Márcia ficou olhando para cartão. Joana sentou-se. O que acha? Não sei, mas, pela primeira vez em 2 anos, alguém está oferecendo ajuda. Podemos confiar nele? Márcia olhou para a foto do celular. Daniel deixou aberta. Cláudio entregando dinheiro. Vamos descobrir. Do outro lado da rua, detetive fotografava tudo. Clique, clique, clique. Daniel saindo. Márcia pensativa. Joana ao lado. Ele pesquisou no celular. Daniel Figueiredo. Bilionário. Conglomerado. Rival de Cláudio. Sorriu. Bônus garantido. 3 dias depois. Segundo encontro. Márcia chegou mais confiante. Daniel esperando. Levantou-se, sorriu. Você voltou. Vim ouvir. Sentaram-se. Daniel empurrou o envelope. Contratos de empresas fantasmas, todas ligadas a Cláudio. Desvio de 120 milhões em 3 anos. Márcia abriu, folheou, chocada. Como conseguiu? Tenho investigadores trabalhando há anos. Por quê? Daniel olhou para ela. Decidiu confiar mais um pouco. A pessoa que Cláudio destruiu. E foi meu pai. Márcia olhou para ele, esperando. Antônio Figueiredo, pequeno incorporador, homem honesto. Pausa. Cláudio o convenceu a investir tudo num projeto conjunto. Forjou documentos, roubou cada centavo. Voz embargada. Meu pai perdeu tudo. Daniel fez pausa longa. E 6 meses depois, infartou. Márcia, instintivamente, segurou mão dele sobre mesa. Ele olhou para a mão dela. Não puxou. Ficaram assim. Conexão silenciosa. Joana observava. Sorriu discretamente. Daniel limpou garganta. Voltou ao assunto. Passei 5 anos investigando, juntando provas, esperando o momento certo. Olhou para Márcia. E quando descobri o que fez com você, soube. É agora. Márcia apertou mão dele. Vamos destruir ele, juntos. Daniel sorriu. Juntos. Naquela tarde, escritório de Cláudio. Detetive entrou. Envelope com fotos. Cláudio abriu. Márcia e Daniel. Juntos. Várias fotos. Ficou pálido. Daniel Figueiredo? Sim, senhor. Encontraram-se 2 vezes. Cláudio socou mesa. Aquele filho da mãe! Pegou o telefone, ligou para advogado. Augusto, investigue Daniel Figueiredo. Empresas, movimentações, tudo. Quero ontem. Desligou. Serviu o uísque, mãos tremendo. Se Daniel estava com Márcia, algo estava sendo planejado. Precisava descobrir o quê? E parar. 2 dias depois. Terceiro encontro. Daniel trouxe pasta diferente. Tenho novidade. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. Abriu pasta. Documentos. Encontrei Bruno Tavares, o homem que te jogou em Dubai. Márcia congelou. Onde? Escondido na Tailândia, com medo de que Cláudio o mate. Ele vai confessar? Daniel hesitou.
Estou negociando. Ofereci US$ 1 milhão, imunidade, proteção. Ele está pensando. Márcia apertou braços da cadeira. Precisamos dessa confissão. Eu sei, e vou conseguir, mas leva tempo. Pausa. Enquanto isso, tenho outra surpresa, mas você não está pronta ainda. Márcia franziu testa. Como assim? Daniel sorriu misteriosamente. Vai saber, no momento certo. Naquele momento, a porta do café se abriu. Cláudio entrou. Márcia congelou. Sangue gelou. Daniel viu o reflexo dele no vidro. Rápido, pegou mão de Márcia. Inclinou-se como se fossem casal em encontro romântico. Sussurrou. Não olha. Fica quieta. Cláudio passou direto por eles. Estava com uma mulher jovem, amante, distraído. Foi para a mesa do outro lado, de costas para eles. Márcia mal respirava. Daniel ainda segurava a mão dela. Forte, tranquilizador. Ficaram assim 2 minutos. Até Cláudio e a amante saírem. Quando a porta fechou, Márcia soltou o ar. Por pouco. Daniel percebeu que ainda segurava a mão dela. Soltou, constrangido. Desculpa. Não, obrigada. Olharam-se. Momento íntimo. Joana pigarreou. Precisamos ser mais cuidadosos. Daniel assentiu. Próximo encontro, lugar diferente. Naquela noite, Cláudio ligou para advogado. E então? Chefe, problema. Empresas offshore compraram ações da Albuquerque nos últimos 2 anos. Rastreei algumas. Ligadas a fundos de Figueiredo. Cláudio sentiu sangue gelar. Quanto? Não sei ao certo, mas pode ser 40%, 50%. Silêncio mortal. Depois, explosão. Cláudio jogou o copo contra a parede. Vidro estilhaçando. Aquele desgraçado está me tirando da empresa. Respirou fundo, forçou-se a pensar estrategicamente. Pegou o telefone, discou. Secretária atendeu. Marque reunião com Daniel Figueiredo. Amanhã, urgente. Dia seguinte, escritório de Daniel. Cláudio foi pessoalmente. Daniel recebeu frio, educado. Cláudio, que surpresa! Sentaram-se. Cláudio foi direto. Ouvi dizer que você comprou ações da Albuquerque. Daniel não negou. Comprei. Quanto? O suficiente. Cláudio se inclinou. Vou ser franco. Sei que você está encontrando com Márcia. Sei que está planejando algo. E eu vim fazer proposta. Quanto você quer para sair fora? Daniel arqueou sobrancelha. Você acha que estou nisso por dinheiro? Todo mundo tem preço. Daniel levantou-se, voz gelada. Eu não. E essa reunião acabou. Cláudio levantou-se também, ameaçador. Você está cometendo erro. Eu sou poderoso, tenho conexões, posso destruir você. Daniel sorriu, sem humor. Pode tentar. Cláudio saiu furioso. No elevador, pegou o celular. Discou o número. Preciso de 2 serviços. Urgente. Quarto encontro. Café diferente. Bairro distante. Daniel parecia preocupado. Cláudio me visitou ontem. Márcia ficou tensa. O quê? Tentou me subornar. Quando recusei, ameaçou. Ele sabe que você comprou ações? Suspeita, mas não sabe quanto. Pausa. Márcia, as coisas vão ficar perigosas. Você tem certeza que quer continuar? Ela o encarou. Determinada. Nunca tive tanta certeza. Daniel assentiu. Então está na hora de você saber a verdade completa. Abriu pasta. Eu não comprei 40% das ações. Pausa dramática. Eu comprei 51%. Silêncio absoluto. Márcia não conseguia processar. Você controla minha empresa? Tecnicamente, sim. Mas não por muito tempo. Empurrou o contrato. Vou devolver 26% para você. Você fica com 51%. Eu com 25%. Cláudio com 0%. Márcia olhou o papel, mãos tremendo violentamente. Lágrimas começaram a cair. Por quê? Por que você faria isso? Daniel segurou o rosto dela. Gentil, intenso. Porque essa empresa é sua.
Você a construiu. Merece tê-la de volta. Pausa. E porque você é extraordinária, Márcia. Mais forte que qualquer pessoa que conheci. Ela chorou. Anos de dor saindo. Daniel a abraçou, ali mesmo, no meio do café. Joana chorava também. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dulce estava em casa. Noite. Sozinha. Pensando. Ela ouvia Márcia chorar todas as noites. Há 2 anos. E pela primeira vez questionava o que estava fazendo. Pegou o telefone, quase ligou para Cláudio. Hesitou, desligou. 5 dias depois, 5º encontro. Daniel trouxe tablet, sorrindo. Consegui. Apertou play. Bruno Tavares na tela, cabisbaixo. Meu nome é Bruno Tavares. Em março de 2023, Cláudio Mendes me pagou R$500 mil para empurrar Márcia Albuquerque da sacada em Dubai. Pausa. Ele disse que seria rápido, pareceria acidente. Eu fiz e depois fugi. Voz quebrada. Mas não consigo mais viver com isso. Desculpa, dona Márcia, desculpa. Vídeo terminou. Márcia, mão na boca, lágrimas escorrendo. Daniel desligou o tablet, segurou mão dela. Nós vamos acabar com ele. Ela assentiu, sem conseguir falar. Depois olhou para ele. Daniel, quando tudo isso acabar, o que vai acontecer? Ele segurou o rosto dela. Quero te levar para Zurique, clínica especializada, tratamento experimental. Não é garantido, mas há chance. Por quê? Porque você merece segunda chance. Pausa intensa. E porque quero estar ao seu lado quando ela acontecer. Inclinaram-se um para o outro, lábios a centímetros. Mas Daniel parou. Depois, sussurrou. Quando tudo acabar, quero fazer direito. Afastou-se. Márcia sentiu falta do calor dele. Naquela noite, Márcia sozinha em casa, olhando fotos antigas, ela e Cláudio, inaugurando o primeiro prédio, 20 anos atrás, sorrindo, abraçados, felizes, acariciou foto, lágrimas caindo. Como você pôde? Éramos família, rasgou foto. Mas você vai pagar por tudo. 5 dias antes da festa. Cláudio ligou para Dulce. No dia 15, tranque Márcia. Não deixe sair. Sim, senhor. Desligou. Ficou parada, pensando. Naquela noite, Dulce ouviu Márcia chorando. Como sempre. Levantou. Foi até a porta. Hesitou. Abriu. Entrou. Márcia se virou, surpresa. O que quer? Dulce sentou na cama. Por que chora todas as noites? Não é da sua conta. Silêncio. Dulce olhou para as mãos. Sei que me odeia. Mereço. Pausa. Mas preciso saber verdade. Cláudio realmente tentou te matar? Márcia encarou-a. Pagou alguém para me jogar de 8 andares. Destruiu minha vida. Roubou tudo. Dulce respirou fundo. Ele me paga bem. 150 mil por ano. Casa. Segurança. Eu sei. Mas você nunca foi má comigo, mesmo sabendo que sou espiã. Longo silêncio. Dulce não disse mais nada. Levantou. Saiu. Mas algo mudou. 3 noites depois, Dulce voltou. Sentou-se. Olhou para Márcia. Cláudio mandou te trancar dia 15. Márcia fechou olhos, desesperada. Mas não vou fazer. Abriu olhos, chocada. O quê? Vou fingir. Você tem 3 horas. Por quê? Dulce, olhos vermelhos. Porque também fui traída. Meu ex me deixou sem nada. Roubou minha casa. Dignidade. Ninguém me ajudou. Pausa. Mas posso ajudar você. Márcia segurou a mão dela. Obrigada. Dulce apertou. Acaba com ele. Véspera da festa. Dia 14. Última reunião. Café vazio. Privado. Daniel, Márcia, Joana. Tudo pronto, Daniel disse. PF infiltrada. Vídeos carregados. Mandado expedido. Olhou para Márcia. Mas ainda pode desistir. Cláudio é perigoso. Ela o encarou. Firme. Não vou desistir. Agora não. Daniel sorriu. Então amanhã acabamos com ele. Pausa. E depois... Começamos de novo, juntos.
Márcia sorriu também. Juntos. Naquela noite, num galpão abandonado. Homem de 40 anos testava seringa em rato. Injetou líquido transparente. Rato convulsionou. Morreu em 2 minutos. Homem sorriu. Guardou seringa. Amanhã seria dia de trabalho. Dia 15, 6 da tarde. Márcia arrumando-se. Vestido dourado, joias, maquiagem. Dulce ajudava. Está linda, rainha. Márcia olhou o espelho. Rainha destronada. Dulce pôs mão em ombro. Rainhas voltam ao trono. 7 da noite. Dulce trancou porta. Ligou para Cláudio. Trancada, tudo sob controle. Desligou. Abriu porta. Márcia esperava, pronta. Abraçaram-se. Boa sorte. Obrigada por tudo. Garagem. Joana esperando. Entraram no carro. Silêncio. A caminho da torre, Joana perguntou: tem medo? Márcia olhou pela janela. Torre iluminada ao longe. Apavorada. E se der errado? Márcia virou-se. Não vai dar. Porque tenho você. Tenho Daniel. Tenho a verdade. Respirou fundo. E vou acabar com ele. Em Torre Albuquerque, 8 da noite. 120 andares iluminados. Espetacular. No terraço, festa começando. 800 pessoas. Orquestra. Champanhe. Cláudio no centro. Impecável. Sorridente. 8h15. Subiu ao palco. Sejam bem-vindos à Torre Albuquerque. Aplausos. Esta torre é meu sonho, meu legado. Telas gigantes, imagens dele, só dele. Márcia nunca mencionada. Entre convidados, 6 agentes federais infiltrados e um garçom, seringa escondida, foto de Márcia no celular. Esperando. 8h20. Márcia chegou na entrada VIP, olhou para cima. Aqui vamos nós. Aproximou-se. 8 seguranças bloquearam. Márcia Albuquerque. Líder reconheceu. Tem convite? Sou dona dessa empresa. Sem convite, sem entrada. Márcia insistiu. Seguranças avançaram, pegaram cadeira. Márcia fechou olhos. Falhou. Mas então, 6 pessoas entre os convidados se aproximaram. Distintivos da Polícia Federal. Senhores, recuem. Esta senhora tem autorização judicial. Seguranças confusos. Então, voz atrás. Ela é minha convidada. Daniel Figueiredo. Impecável, confiante. Caminhou até Márcia, pegou cadeira, olhou para as seguranças, olhos gelados. E se tentarem barrá-la de novo, responderão por obstrução de justiça. Líder pegou o rádio nervoso. Doutor Cláudio, a Márcia está aqui, com Daniel Figueiredo e Polícia Federal. Pausa. Cláudio do terraço pálido. Deixem entrar. Não podia criar escândalo público. Ainda não. Daniel empurrou cadeira de Márcia. Antes de entrar, inclinou-se. Sussurrou: vamos dançar? Márcia sorriu. Primeira vez em horas. Vamos acabar com ele. O elevador subiu lentamente. 120 andares. Márcia e Daniel estavam sozinhos. Joana ficara embaixo coordenando imprensa. Ligaria no momento certo. Daniel segurava a mão de Márcia. Você está linda. Ela olhou para ele, nervosa. Estou morrendo de medo. Eu também. Mas vamos conseguir. O elevador passou do andar 50, 60, 70. Márcia fechou os olhos. Respirou fundo. Pensou em tudo que perdeu. Tudo que Cláudio roubou e em tudo que estava prestes a recuperar. Andar 90, 100, 110, 120. O elevador parou. Portas se abriram. Márcia viu a festa. 800 pessoas. Luzes. Orquestra tocando. Champanhe fluindo. Daniel empurrou cadeira para dentro. Todas as cabeças se viraram. Murmúrios explodiram. É a Márcia Albuquerque? Achei que tivesse enlouquecido. Por que Daniel Figueiredo está com ela? Daniel ignorou todos. Empurrou cadeira pelo corredor central, direto ao palco. Cláudio estava com empresários. Viu Márcia, empalideceu. Suor frio escorreu. Desceu do palco rapidamente. Veio até eles, tentando sorrir.
Daniel, que surpresa! Risada forçada. Olhou para Márcia. Márcia, você está bem? Ela o encarou, olhos de fogo. Melhor do que nunca. Cláudio desviou o olhar. É bom te ver, mas a festa é para convidados e... Daniel o interrompeu, voz firme. Cláudio, você não sabe? Pausa dramática. Salão ficou em silêncio. Daniel sorriu. Frio. Márcia e eu somos sócios agora. O terraço congelou. Cláudio piscou, confuso. Como assim? Daniel deu passo à frente, voz alta, clara. Eu comprei, ao longo dos últimos 2 anos, 51% das ações da Albuquerque Incorporações. Gasps ecoaram. Através de 23 empresas offshore, fundos fantasma, laranjas. Outro passo. Você vendeu tudo achando que diluía controle, mas era tudo para mim. Cláudio ficou vermelho. Mãos tremendo. Tentou falar, mas voz falhou. Seu advogado, homem de terno caro, levantou-se entre convidados. Isso é absurdo. Essas transações podem ser contestadas. Fraude contratual. Daniel virou-se para ele. Calmo. Pode contestar, mas cada contrato foi autenticado, registrado, legal. Assistente de Daniel distribuiu cópias para jornalistas. Repórteres folheavam, fotografavam. O advogado sentou, derrotado. Cláudio tentou se recuperar. Isso não prova nada. Investimentos são legais. Daniel sorriu. Tem razão. Isso sozinho não prova nada. Pausa. Mas tenho muito mais. Gesticulou para telas gigantes. Vídeos de celebração desapareceram. Novas imagens surgiram. Transferências bancárias. De Cláudio Mendes para Dr. Paulo Mendes, 150 mil. Para Dr. Ricardo Almeida, 150 mil. Para Dr. Jorge Costa, 150 mil. Data: 3 dias antes da avaliação psiquiátrica de Márcia. Descrição: consultoria técnica. Murmúrios explodiram. Cláudio olhava para telas pálido. Não, isso foi tirado de contexto. Próxima imagem. E-mail. De e-mail protected. Para e-mail protected. Assunto: laudo urgente. Dr. Mendes, preciso que a senhora Albuquerque seja declarada incapaz. Não importa o que ela diga, o laudo já deve estar pronto. Pagamento conforme combinado. Uma empresária na plateia gritou. Ele fraudou documentos. Outros concordaram. Vozes se levantando. Cláudio tentou se defender, voz desesperada. Eles agiram sozinhos, eu não sabia. Daniel, calmo. O e-mail é seu, do seu computador com sua assinatura digital. Cláudio emudeceu. Próxima imagem. Contratos de empresas fantasmas. Superfaturamento. Desvio de verbas. Lavagem de dinheiro. 120 milhões em 3 anos. 3 políticos presentes tentaram discretamente sair, mas agentes de terno, posicionados nas saídas, bloquearam. Distintivos da PF. Os políticos voltaram, pálidos. Cláudio viu, percebeu, não havia escapatória. Tentou correr, mas 8 agentes o cercaram imediatamente. Ele parou, tremendo. Daniel continuou, voz gelada. Mas fraude não é seu pior crime. Telas ficaram pretas. Depois, uma imagem. Foto de Márcia em Dubai, sorrindo, feliz. Há 2 anos, Márcia sofreu um acidente, caiu de sacada no 8º andar, quase morreu, ficou paraplégica. Pausa pesada. Mas não foi acidente. Nova imagem. Bruno Tavares, rosto duro. Esse homem é Bruno Tavares. Segurança contratado por Cláudio 3 dias antes da viagem. Ficha criminal de Bruno. Agressão, tentativa de homicídio. Ele estava em Dubai na noite da queda. Transferência bancária. De conta offshore, Cláudio Mendes. Para Bruno Tavares. Valor 500 mil. A data 12/3/2023. 3 dias antes da viagem. O salão explodiu. Gritos, xingamentos. Assassino! Tentou matar ela. Cláudio, cercado, balançava a cabeça. Não, não, isso é mentira. Um político corrupto, cúmplice de Cláudio, levantou-se.
Voz alta. Isso não prova nada. Transferência bancária pode ser qualquer coisa. Daniel virou-se para ele. Tem razão. Prova circunstancial. Pausa. Mas confissão direta é outra história. Apertou o controle remoto. Telas ficaram pretas. Silêncio absoluto. E então vídeo começou. Bruno Tavares, sentado, cabisbaixo, olhou para a câmera. Meu nome é Bruno Tavares. Em março de 2023, Cláudio Mendes me pagou R$500 mil para empurrar Márcia Albuquerque da sacada do hotel em Dubai. Silêncio sepulcral. 800 pessoas paralisadas. Bruno continuou, voz embargada. Ele disse que seria rápido. Pareceria acidente. Eu fiz, empurrei ela, depois fugi para a Tailândia. Lágrimas escorrendo. Mas não consigo mais viver com isso. Olhou diretamente para a câmera. Desculpa, dona Márcia, desculpa. Vídeo terminou. Telas pretas. Ninguém se mexia, ninguém respirava, e então alguém gritou, assassino! Outros repetem, assassino, assassino! O grito virou coro, 800 vozes. Cláudio caiu de joelhos, algemado pelos agentes, chorando, destruído. Não, por favor, isso não pode estar acontecendo. Mas antes que fosse levado, Márcia levantou mão. Espera! Agentes pararam. Daniel empurrou cadeira até Cláudio. Silêncio voltou. Márcia olhou para ele. De cima. Ele de joelhos, algemado. Longo silêncio. Lágrimas dela caindo. Quando falou, voz estava calma, mas carregada de dor. Você lembra da primeira vez que nos conhecemos? Cláudio olhou para cima, confuso. Eu tinha 35 anos. Acabara de perder meu marido. Estava destruída, sozinha. Pausa. E você apareceu, ofereceu parceria, disse, vamos construir algo juntos, como família. Lágrima dela cai no rosto dele. Eu acreditei. Durante 20 anos, eu acreditei. Voz quebra. Você era meu irmão, Cláudio. A única família que eu tinha. Cláudio chora. Márcia, eu sinto. Ela o interrompe. Voz dura. E você me jogou de um prédio. Silêncio cortante. Me deixou paraplégica, me roubou, me trancou, me chamou de louca, apagou meu nome. Inclina-se. Voz baixa, mas letal. Mas não conseguiu me matar. Pausa. E essa foi sua pior burrada. Porque mulheres como eu não desistem. Nós caímos, mas levantamos. Olha nos olhos dele. E destruímos quem nos traiu. Endireita-se. Voz alta. Levem ele. Cláudio foi arrastado, chorando, implorando. Márcia, por favor, perdoa. Eu vou devolver tudo. Ela virou cadeira, de costas para ele. Não olhou. Repórteres na saída cercaram. Cláudio, você tentou matar Márcia? Vai confessar? Ele não respondeu. Apenas chorava. Foi colocado em viatura. Porta bateu. Sirenes. E Cláudio Mendes desapareceu na noite. No terraço, após Cláudio sair, silêncio pesado. Mas então, garçom no canto se mexeu. Homem de 40 anos, olhos frios. Viu Márcia cercada de câmeras e agentes. Não poderia envenenar assim, mas Daniel estava pegando champanhe. Uma chance. Aproximou-se, bandeja na mão. Mais champanhe, senhor. Daniel ia pegar, mas Márcia viu algo nos olhos do homem. Determinação. Medo. Instinto gritou. Perigo. Daniel, não! Bateu na mão dele, derrubando taça. O garçom largou bandeja. Correu. 3 agentes perseguiram imediatamente. Ele correu pelo terraço, entre mesas, derrubando cadeiras, pessoas gritando. Chegou à escada de emergência. Subiu. Acesso à cobertura técnica. Agentes atrás. No topo tentou pular para prédio vizinho. Distância 3 metros. Correu, saltou, quase não alcançou. Mãos agarraram beirada. Agente chegou. Agarrou perna dele. Puxou de volta. Luta no telhado. Homem lutou. Forte, treinado. Mas eram 3 contra 1. Em 2 minutos estava no chão.
algemado. Trouxeram-no de volta ao terraço. A gente revistou. Encontrou seringa no bolso. Levantou com luva. Veneno. Ensina, provavelmente. Olhou para o homem no chão. Quem te contratou? Silêncio. Fala agora ou são mais 20 anos? O homem derrotado. Cláudio Mendes, 2 milhões. Para matar a Márcia se ela aparecesse. Gaspes de horror. Márcia olhou para a seringa. Percebeu, quase morreu, de novo. Daniel a abraçou, protetivo, delegado da PF fez anúncio. Prendemos segundo suspeito, contratado por Cláudio para assassinar Márcia hoje. Jornalistas filmando. Além disso, os 3 psiquiatras que forneceram laudos falsos serão presos. CRM cassado. Juiz Maurício Andrade será afastado. Todos os cúmplices responderão. Pausa. Dulce Ferreira, que cooperou, receberá imunidade e proteção. Aplausos. Enquanto isso, em bares pela cidade, TVs ligadas, transmissão ao vivo. Pessoas assistindo em silêncio. Quando Cláudio foi preso, explosão de aplausos. Redação de jornal. Editores gritando. Primeira página. Manchete gigante. Twitter. Justiça para Márcia trending mundial. 7 milhões de tweets em 15 minutos. De volta ao terraço. Festa esvaziando. Ex-funcionários vinham até Márcia. Sempre soubemos que você era inocente. Desculpa por não ter acreditado. Empresários. Você é extraordinária, Márcia. Alguns choravam. E então Joana chegou correndo do elevador, ofegante. Viu Márcia. Correu. Abraçou forte. A gente conseguiu. Márcia chorou em seu ombro. Você conseguiu, Joana disse. Nunca desistiu. Porque você nunca me abandonou. Abraçaram-se longo tempo. 1 hora depois, terraço quase vazio. Márcia sozinha. Olhando cidade lá embaixo. São Paulo brilhava. A cidade que ela ajudou construir. Daniel se aproximou. Ficou ao lado. Respeitou o silêncio. Ela estendeu mão sem olhar. Ele pegou. Ficaram assim, sem falar. 1 minuto inteiro, processando, sentindo, aliviando. Márcia quebrou o silêncio. Acabou, acabou. Ela virou-se para ele. Obrigada, por tudo, por acreditar em mim. Daniel segurou o rosto dela. Gentil. Você me ensinou que força não é nunca cair, é sempre levantar. Pausa. Eu me apaixonei por você, Márcia. Sua coragem, sua recusa em desistir. Ela segurou mãos dele. Eu também me apaixonei por você. Inclinaram-se. Dessa vez, sem hesitar. Beijaram-se. Suave, cheio de promessa. Quando se separaram, ela sorriu. E agora? Daniel sorriu também. Agora você reconstrói a empresa, sua vida. E Zurique? Vamos. Quando você estiver pronta. Márcia olhou para a cidade. Logo, eu quero tentar andar de novo. Pausa. Mas primeiro, tenho trabalho a fazer aqui. Daniel abraçou ela por trás. Olharam juntos para São Paulo lá embaixo. A cidade brilhando. E Márcia pensou, eu caí. Fui destruída, apagada. Mas levantei. E agora vou voar. Na manhã seguinte, todo o Brasil acordou com a notícia. Manchetes em todos os jornais, televisões, rádios, internet. A história estava em todo lugar. Empresária paraplégica expõe sócio que tentou matá-la. Cláudio Mendes preso por tentativa de homicídio. A vingança da cadeira de ouro. Vídeos da exposição tinham 60 milhões de visualizações em 24 horas. A hashtag Justiça para Márcia era trending mundial. 15 milhões de tweets. Márcia virou símbolo de resistência, de justiça, de força feminina. Mas Márcia, no centro de tudo isso, estava exausta. Ela dormiu apenas 3 horas. Acordou ao meio-dia com milhares de notificações no celular, centenas de pedidos de entrevista. Desligou o telefone, sentou-se na cadeira, foi até a janela, olhou a cidade lá embaixo, São Paulo sob o sol forte, pensou em tudo o que aconteceu, nas últimas 24 horas, nos últimos 3 anos, e sentiu vazio. Durante 2 anos, ela viveu para aquele momento.
planejou, sonhou, lutou. E agora que acabou, o que fazer? Pegou o celular de novo, abriu a galeria de fotos antigas. Encontrou uma foto dela e Cláudio, 20 anos atrás. Primeiro prédio que construíram juntos, eles abraçados. Sorrindo, uma lágrima caiu. Éramos família, ela pensou. Olhou para a foto por longo tempo. Depois deletou. Valeu a pena, mas não tinha certeza. Dulce entrou com café. Bom dia ou boa tarde. Márcia virou-se limpando as lágrimas rapidamente. Obrigada. Dulce colocou a bandeja na mesa. Notou os olhos vermelhos de Márcia. Você está bem? Márcia assentiu, sem convencer. Só processando. Dulce sentou-se. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Valeu a pena? 2 anos planejando vingança. Todo esse sofrimento, valeu? Márcia pensou, honesta. Não sei ainda. Pergunte de novo daqui a 1 mês. Dulce sorriu tristemente. Justo. 1 semana depois, Márcia recebeu Dulce em sua cobertura. Dulce chegou nervosa, mãos suando, sem saber o que esperar. Márcia a recebeu na sala, apontou o sofá. Senta. Silêncio longo, desconfortável. Dulce finalmente falou. Eu vim pedir desculpas. De verdade. Márcia não respondeu imediatamente. Dulce continuou, voz embargada. Passei 2 anos te vigiando, relatando cada movimento seu para o Cláudio, te controlando como se você fosse prisioneira. Eu sabia que você não era louca. Desde o começo eu sabia, mas fingi que não sabia porque o dinheiro era bom, porque eu precisava. As lágrimas começaram a cair. Meu ex-marido me destruiu, me deixou sem nada, roubou minha casa, minha dignidade. E quando o Cláudio me ofereceu 150 mil por ano para te vigiar, eu pensei, finalmente vou ter segurança. Ela soluçou. Mas me tornei exatamente o que meu ex era. Uma pessoa que machuca outras por dinheiro. Cobriu o rosto, chorando. Márcia deixou ela chorar. Esperou. Depois de 1 minuto, estendeu um lenço. Dulce pegou. Limpou o rosto. Márcia finalmente falou. Você não é mais aquela pessoa. Dulce olhou para cima. Como você sabe? Porque quando importou, você fez a escolha certa. Me ajudou. Arriscou seu emprego, sua segurança. E isso conta mais que os 2 anos anteriores. Márcia pegou um envelope da mesa. Estendeu. O Centro de Reabilitação São Paulo precisa de coordenadora de acolhimento. Trabalho com mulheres que sofreram violência. Ajudá-las a recomeçar. O salário é bom, os benefícios melhores. É seu, se você quiser. Dulce abriu o envelope. Leu. Os olhos se arregalaram. Por que você está fazendo isso? Márcia olhou nos olhos dela. Porque todos merecem uma segunda chance, inclusive você. Dulce não aguentou. Levantou-se. Abraçou Márcia chorando. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou fazer por merecer, juro. Márcia a abraçou de volta. Eu sei. 3 dias depois, aconteceu a primeira reunião da nova Albuquerque Figueiredo Incorporações. Márcia estava presidindo. Daniel ao lado, Joana organizando documentos. 15 diretores presentes. Márcia começou. Obrigada por estarem aqui. Sei que a semana passada foi intensa, mas agora recomeçamos e vamos fazer diferente. Ela projetou a apresentação. Programa Recomeço. 50 condomínios de moradia popular para mulheres vítimas de violência patrimonial. Apartamentos 100% acessíveis. Escolas profissionalizantes integradas. Assistência jurídica e psicológica gratuita. A primeira construção começa em 3 meses. A diretora financeira, uma mulher de 50 anos, levantou a mão. Márcia, com todo respeito. Isso vai custar 200 milhões nos próximos 3 anos. O retorno financeiro é basicamente 0. Outros diretores assentiram, preocupados. O diretor de operações acrescentou. E tem outra questão. Esse tipo de projeto atrai atenção política.
pode nos prejudicar com clientes conservadores. Já recebemos ligações questionando. Márcia olhou ao redor. Metade da mesa estava hesitante. Ela ia responder, mas Daniel levantou a mão. Posso falar? Ele ficou em pé. Essa empresa foi construída pela Márcia, não pelo Cláudio. Por ela, com as mãos dela, e ela foi traída, destruída, quase morta. Ficou presa numa cadeira por 3 anos. Ele fez uma pausa, e mesmo assim ela voltou, mais forte, e agora quer ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. Sua voz ficou firme. Se vocês não concordam com isso, talvez estejam na empresa errada. Silêncio tenso. Um diretor velho, de 65 anos, bateu a mão na mesa. Eu voto a favor. E quem não votar pode sair da minha frente. Outro diretor falou. Eu também voto sim. Aos poucos as mãos se levantaram. A votação foi 12-3 a favor. Márcia assentiu. Obrigada. Mas ela sabia que não foi unânime de coração. Foi por respeito ou medo. Teria que provar que o projeto valia a pena. Uma semana depois, Márcia deu sua primeira entrevista no programa Fantástico da Globo. A entrevistadora, Sandra Annenberg, foi sensível, mas direta. Márcia, o Brasil inteiro viu sua história, mas eu quero saber como você sobreviveu. 2 anos isolada, chamada de louca. Como não desistiu? Márcia respirou fundo. Houve dias em que eu quase desisti. Noites em que olhei para o frasco de remédios e pensei, seria tão fácil, mas tinha uma voz na minha cabeça. Meu marido, que morreu há 25 anos, sempre dizia, Márcia, você é forte demais para desistir. E eu ouvia essa voz. Ela limpou uma lágrima. E tinha a Joana, minha secretária, minha irmã. Ela nunca me abandonou. E o Daniel, que apareceu quando eu mais precisava. Sandra assentiu. E agora? O que vem depois da vingança? Márcia sorriu. Reconstrução. Ela falou sobre o programa Recomeço. Os condomínios, as escolas, a assistência. Sandra fez então uma pergunta mais difícil. Tem gente dizendo que você é vingativa, que destruiu o Cláudio por raiva pessoal, não por justiça. O que você diz? Márcia parou. Olhou diretamente para a câmera. Sim, eu queria vingança, muito. Passei noites sonhando em vê-lo sofrer. Ela fez uma pausa. Mas vingança não foi o que o destruiu, foi a verdade. Eu só expus o que ele fez. Se isso é vingança, então todo criminoso exposto é vítima de vingança. Não. É justiça. E justiça não é opcional. Aplausos ecoaram no estúdio. Sandra fez a última pergunta. Você vai tentar andar de novo? Márcia olhou para a câmera. Sim, vou para Zurique, uma clínica especializada. Não é garantido, mas vou tentar. Quando? Em 1 semana. Ela olhou para Daniel na plateia. E não vou sozinha. 1 semana depois, no aeroporto de Guarulhos, a imprensa lotava o terminal. Márcia, está confiante? Vai voltar andando? Ela parou, virou a cadeira. Não sei se vou voltar andando. Mas sei que vou voltar mais forte, e isso já é vitória. Sorriu, acenou. Entrou no portão de embarque. Em Zurique, na Suíça, a clínica Neurocenter era um prédio moderno com vista para os Alpes. O Dr. Hans Weber, um homem de 65 anos com cabelos brancos, os recebeu. Senhora Albuquerque, é uma honra. 3 dias de exames, ressonâncias, tomografias, testes neurológicos completos. No 4º dia, houve a reunião. O Dr. Weber mostrou as imagens. Tenho boas e más notícias. Márcia falou. As más primeiro. A cirurgia deveria ter sido feita nas primeiras 48 horas após a lesão. Passaram 2 anos e meio. Isso reduz as chances drasticamente. Silêncio. E as boas? O Dr. Weber apontou para a ressonância. A lesão nunca foi completa. A medula estava comprimida, mas não rompida. Ainda há atividade neural residual. Fraca, mas existe. Podemos fazer a descompressão tardia.
remover as cicatrizes, aplicar células-tronco, estimulação elétrica. Quais são as chances? Recuperação parcial, 25 a 30%. Você conseguiria andar com apoio. E recuperação total? Ele hesitou. 5%, andar sem apoio. E se der errado? No pior caso, nada muda, mas há 2% de chance de piorar. Você poderia perder os braços também. Silêncio pesado. Daniel segurou a mão de Márcia. A decisão é sua. Márcia olhou para a ressonância. Sua prisão. Quando operamos? O Dr. Weber sorriu. Em 5 dias. 5 dias de preparação. Exames, consultas, termos assinados. Nas noites antes da cirurgia, Márcia e Daniel caminhavam pelos jardins da clínica. Numa dessas noites, Daniel perguntou: "Você tem medo?" Apavorada. "Do quê?" "De acordar e nada ter mudado, de ficar presa nessa cadeira para sempre. Mas também tenho medo do contrário, de voltar a andar e perceber que a cadeira não era minha prisão, que eu mesma era." Daniel parou, virou a cadeira, ajoelhou-se. "Márcia, cadeira ou não, você é a pessoa mais livre que eu conheço. Você venceu o Cláudio presa numa cadeira. Imagina o que você faz em pé." Ela sorriu. Lágrimas nos olhos. "Te amo." "Também te amo." Eles se beijaram sob as estrelas. No dia da cirurgia, eram 6 da manhã. Márcia estava na maca, preparada. Joana segurou sua mão. "Vai dar certo. Como você sabe? Porque você é Márcia Albuquerque. Você não desiste." Daniel entrou com roupa cirúrgica e máscara. Ele segurou o rosto dela. "Te vejo do outro lado. Promete?" "Prometo. E quando você acordar, vou estar aqui. E vou estar aqui todos os dias depois também. Te amo. Te amo." A enfermeira falou. "Está na hora." As portas se fecharam. A cirurgia durou 10 horas. Daniel não saiu da sala de espera. Joana trouxe café. Ele mal tocou. Apenas andava de um lado para outro. 8 horas. 9. 10. Finalmente o Dr. Weber saiu. Cansado, mas satisfeito. "Como ela está?" "A cirurgia foi bem. Melhor do que esperávamos." Daniel sentiu um alívio imenso. Conseguimos descomprimir completamente, remover todas as cicatrizes, aplicar as células-tronco. Os eletrodos foram colocados. E agora? Agora esperamos. Ela vai acordar em 3 horas. Aí testamos, mas não espere resultados imediatos. Vai levar semanas. Márcia acordou zonza, com dor, virou a cabeça. Daniel estava dormindo ao lado da cama, com a mão segurando a dela. Ela tocou o cabelo dele. Ele acordou imediatamente. "Você voltou. Não ia te deixar." O Dr. Weber entrou. "Bem-vinda de volta. Como se sente?" "Zonza. Dolorida. Normal." Ele se posicionou aos pés da cama. "Vamos fazer um teste preliminar. Tente mexer o dedão do pé esquerdo." Márcia se concentrou. "Mexe. Por favor." "Nada." Tentou de novo. "Nada." As lágrimas vieram. "Não consigo." Daniel segurou sua mão. "É cedo demais." O Dr. Weber concordou. "Completamente normal. Descanse hoje e amanhã. A fisioterapia começa depois de amanhã. Aí sim começamos o trabalho de verdade." 2 dias depois começou a primeira sessão de fisioterapia. A sala era enorme, com equipamentos de ponta, barras paralelas, esteiras robóticas, exoesqueletos. A fisioterapeuta Ingrid, uma mulher de 40 anos, loira e forte, se apresentou. "Bom dia, Márcia. Meu nome é Ingrid. Vou trabalhar com você nos próximos meses." Ela fez um teste de sensibilidade. Tocou o pé esquerdo de Márcia. "Sentiu?" "Não." Tocou a panturrilha. "E aqui?" "Não." Testou a coxa. "Não." Ela testou as 2 pernas inteiras. Nada. Márcia estava destruída. Ingrid colocou a mão no ombro dela. "Isso é normal.
Dia 2. Vamos trabalhar. Todo dia. Você vai ver progresso. As semanas 1 e 2 passaram sem nenhum progresso. Fisioterapia todos os dias. 2 horas pela manhã. 2 à tarde. Exercícios passivos. Ingrid movendo as pernas de Márcia manualmente. Estimulação elétrica. Os músculos contraindo artificialmente. Tentativas de movimento ativo. Nada. Márcia começava a perder a esperança. Na semana 3, durante uma sessão de estimulação, Márcia estava deitada, desanimada. De repente sentiu algo. Formigamento, fraco, mas real, no pé esquerdo. Eu senti. Ingrid desligou o aparelho, tocou o pé dela. Sente isso? Márcia se concentrou. Sim, muito fraco, mas sinto. Ingrid sorriu. É o começo. As conexões neurais estão se formando. Daniel, que estava assistindo, apertou a mão dela. Márcia chorou de alegria. Nas semanas 4, 5 e 6, houve progresso lento. Ela conseguia sentir ambos os pés. Depois as panturrilhas. Conseguia identificar o toque. Na semana 7, Ingrid pediu. Tente mexer o dedão. Márcia se concentrou, com toda a força. O dedão mexeu. Apenas milímetros, mas mexeu. Ela gritou de alegria. Daniel correu. Abraçou ela. Mas nas semanas 8, 9 e 10, Márcia estagnou. Ela conseguia mexer os dedos dos pés. Mas nada além disso. Semana 8. Nenhum progresso novo. Semana 9. Nenhum. Semana 10. Nenhum. A frustração estava crescendo. Na semana 11, durante uma sessão de fisioterapia, Ingrid pediu. Vamos tentar flexionar o tornozelo. Márcia tentou. Nada. De novo. Nada. 20 vezes. Nada. Ela se largou na maca. Não adianta. Eu estacionei. Não vou melhorar mais. Ingrid tentou. Não desiste. Platôs são normais. 3 semanas sem progresso não é platô. É o máximo que eu vou conseguir. Márcia se levantou na cadeira. Acabou. Eu não faço mais fisioterapia. E saiu. Márcia se trancou no quarto. Não saiu por 2 dias. Daniel tentou conversar. Ela recusou. Me deixa sozinha. Ingrid tentou. Ela recusou. O Dr. Weber tentou. Ela recusou. Ela entrou em depressão profunda. No 3º dia, Joana voou de São Paulo até Zurique. Ela entrou no quarto sem pedir licença. Márcia estava deitada, de costas. Sai. Joana ignorou. Sentou na cama. Levanta. Não. Levanta. A voz de Joana estava dura, autoritária. Márcia se virou. Surpresa. O que você está fazendo? Joana a interrompeu. Voz firme, brava. Você passou 2 anos planejando vingança contra o Cláudio. 2 anos presa, humilhada, isolada, e não desistiu. Lutou, sofreu, mas lutou. Ela fez uma pausa. E agora vai desistir de você mesma por causa de 3 semanas ruins? Márcia ia argumentar. Joana não deixou. Não, você não vai, porque eu não voei 12 horas para te ver desistindo. Ela pegou a mão de Márcia. Apertou forte. Você é Márcia Albuquerque. Você não desiste de nada. E não vai começar agora. Silêncio longo. Márcia chorou. E se eu não conseguir? E se isso for o máximo? Então você vive feliz mexendo os dedos, mas pelo menos tentou até o fim. Elas se abraçaram. Márcia chorando no ombro dela. No dia seguinte, Márcia voltou à fisioterapia. Ingrid sorriu ao vê-la. Bem-vinda de volta. Desculpa, não precisa. Vamos trabalhar. Na semana 12, na 23ª tentativa de flexionar o tornozelo, ele mexeu. 3 graus. Mas mexeu. Márcia gritou. Ingrid gritou também. Conseguiu. E depois disso, o progresso acelerou. Na semana 15, com as barras paralelas e 2 fisioterapeutas segurando, Márcia ficou em pé. Pela primeira vez em 2 anos e meio, as pernas tremiam, doíam, mas ela estava de pé. Chorou tanto que teve que sentar de novo. Na semana 18, com apoio total, barras dos 2 lados, Ingrid atrás segurando, Márcia deu um passo. Um único passo. Mas um passo. Daniel filmou.
Enviou para Joana no Brasil. Joana assistiu chorando. Na semana 22, Márcia caminhava com andador, 10 metros. Descansava, mais 10 metros. Na semana 24, ela caminhava com bengala, apoio de um lado só, 20 metros sem parar. Na semana 28, 7 meses após a cirurgia, o Dr. Weber fez a avaliação final. Senhora Márcia, você faz parte dos 27% que conseguem recuperação parcial. É extraordinário. E andar sem apoio? Ele hesitou. Talvez. Com mais 6 meses, 1 ano de fisioterapia intensiva. Não garanto, mas há chance. Márcia olhou para Daniel. Quanto tempo ficaríamos aqui? Daniel segurou a mão dela. O tempo que você precisar. Ela balançou a cabeça. Não, eu preciso voltar. O programa Recomeço vai começar. Eu preciso estar lá. O Dr. Weber assentiu. Entendo. Você pode continuar a fisioterapia no Brasil. Vou indicar profissionais excelentes em São Paulo. Ele fez uma pausa. Mas, Márcia, você já venceu. Mesmo que não ande sem apoio, você já provou que é imparável. Ela sorriu. Eu sei, mas não vou parar até andar completamente. Uma semana depois, no aeroporto de Zurique, a imprensa esperava. Márcia, você está andando. Como se sente? Ela parou. Em pé. Com a bengala. Mas em pé. Eu me sinto viva. Pela primeira vez em 3 anos, eu me sinto viva. Os aplausos ecoaram. No aeroporto de Guarulhos, centenas de pessoas estavam esperando. Quando Márcia apareceu andando com a bengala, houve uma explosão de aplausos. Mulheres chorando e gritando. Você conseguiu! Você é uma inspiração! Márcia parou, emocionada, acenou para todos. 2 meses depois, aconteceu a inauguração do primeiro condomínio do programa Recomeço. 200 apartamentos, acessíveis, modernos, dignos, escola profissionalizante integrada, creche, assistência psicológica e jurídica. 500 pessoas estavam presentes. Márcia subiu ao palco, andando, com a bengala, mas andando. Os aplausos ecoaram. Ela pegou o microfone. Há 3 anos, eu caí de um prédio de 8 andares. Fui traída pelo homem que eu considerava irmão. Fiquei paraplégica. Perdi tudo. Silêncio absoluto. Fui chamada de louca, trancada, isolada. E houve noites em que eu quis desistir. Ela fez uma pausa, mas não desisti. Porque tinha pessoas ao meu lado. A Joana, o Daniel e muitas outras. Ela olhou para as mulheres beneficiadas. E hoje estou de pé. Não completamente curada. Ainda preciso de apoio. Mas estou de pé. A voz ficou firme. Este projeto é para vocês. Mulheres que também caíram. Que também foram traídas, abandonadas, destruídas. Esta é a 2ª chance de vocês. Usem bem, reconstruam e nunca, nunca desistam. Aplausos emocionados explodiram. Uma das beneficiadas, uma mulher de 40 anos em cadeira de rodas, se aproximou. Obrigada, a senhora salvou minha vida. Márcia se ajoelhou ao lado da cadeira com dificuldade. Olhou nos olhos dela. Não, você vai salvar sua própria vida. Eu só estou dando as ferramentas. Elas se abraçaram. 1 mês após a prisão, Cláudio estava numa cela pequena da prisão federal. Ele ainda tinha orgulho. Ainda acreditava que sairia. Seu advogado o visitou. Vamos apelar. Podemos reduzir a pena. Cláudio respondeu com confiança. Faça o que for preciso. Eu saio disso. 1 ano após a prisão, Cláudio estava mais magro, grisalho. O advogado voltou com más notícias. A apelação foi negada e sua esposa pediu divórcio. Cláudio desmoronou. E meus filhos, eles não querem mais falar com você. Ele chorou. 3 anos após a prisão, Cláudio estava velho, acabado, sozinho. Na sala comum da prisão, a televisão estava ligada. Uma notícia dizia: Márcia Albuquerque inaugura 50º condomínio. As imagens mostravam ela andando, sorrindo,
Daniel ao lado. Cláudio desligou a televisão. Voltou para a cela. Deitou-se em posição fetal e chorou. Ele havia perdido tudo e ela havia vencido. 1 ano após a cirurgia, Márcia e Daniel se casaram. A cerimônia foi num jardim, íntima, 50 pessoas. Joana era a madrinha. Dulce estava presente, emocionada. Márcia caminhou até o altar sem bengala, apoiada apenas no braço de Joana. Os passos eram lentos, trêmulos, mas ela estava andando sem apoio externo. Daniel chorou ao vê-la. Quando ela chegou, ficaram frente a frente. Os votos começaram. Daniel falou primeiro. Márcia, você me ensinou que força não é nunca cair. É sempre levantar. Você caiu, levantou e me levantou junto. Eu te amo e vou te amar todos os dias da minha vida. Márcia respondeu, com a voz embargada. Daniel, quando você me ligou naquela noite, eu tinha um frasco de remédios na mão. Estava prestes a desistir. Você salvou minha vida naquele telefonema. E continuou salvando, todo dia. Quando eu não acreditava em mim, você acreditava por mim. As lágrimas escorriam. Hoje eu estou aqui, de pé, andando, não por milagre, mas porque você não me deixou desistir. Eu te amo. E vou te amar mesmo se eu voltar a cair. Porque você vai estar lá para me levantar, como sempre esteve. Não tinha um olho seco na cerimônia. Eles trocaram as alianças, se beijaram. Os aplausos explodiram. 2 anos após o casamento, 50 condomínios já haviam sido construídos. No primeiro condomínio ocupado, mulheres choravam de alegria. Márcia visitava, conversava, abraçava. 10º condomínio, 20º, 30º, 50º. Nas salas de aula, mulheres aprendiam ofícios. Havia formaturas. Márcia entregava os diplomas. No centro de reabilitação, pacientes davam seus primeiros passos. Márcia observava emocionada, lembrando de si mesma. Nas reuniões da empresa, os gráficos mostravam crescimento constante. Uma manchete dizia: Albuquerque Figueiredo é líder do setor. Márcia e Daniel apareciam em fotos oficiais, sorrindo. Enquanto isso, na prisão, Cláudio assistia à televisão mostrando Márcia inaugurando mais um projeto. Ele, velho e grisalho, desligou a TV, deitou-se, chorou sozinho. E em casa, Márcia e Daniel jantavam tranquilos, conversando, rindo, vivendo uma vida normal. Feliz, 5 anos após a exposição, numa noite qualquer, Márcia e Daniel estavam no topo da Torre Recomeço. O terraço estava vazio. Uma música suave tocava ao fundo. A vista de São Paulo brilhava lá embaixo. Daniel estendeu a mão para ela. Posso ter essa dança? Márcia sorriu, os olhos brilhando. Achei que você nunca mais ia me perguntar. Ela pegou a mão dele. Ele a puxou gentilmente e eles dançaram. Márcia estava de pé, sem cadeira, sem bengala, sem nada. Apenas Daniel segurando ela. A música era lenta, os movimentos suaves. Eles giravam devagar. A cidade brilhava ao redor, as estrelas acima. Márcia fechou os olhos, apoiou a cabeça no ombro dele. Uma lágrima escorreu, de felicidade absoluta. E enquanto dançavam, ela pensou. Alguém me perguntou uma vez se eu perdoei o Cláudio. Não, eu não perdoei. E talvez nunca perdoe. Mas aprendi que o perdão não é necessário para seguir em frente. Você pode carregar a dor, pode lembrar da traição e ainda assim dançar. Porque a vida não é sobre esquecer quem te machucou, é sobre não deixar que eles decidam quem você será depois. Eu caí, fui destruída, enterrada viva em ódio e dor, mas levantei e dancei de novo. Márcia e Daniel continuam liderando a Albuquerque Figueiredo Incorporações. Hoje, a maior empresa do setor imobiliário da América Latina.
O programa Recomeço construiu 50 condomínios em 5 anos, abrigando mais de 10.000 famílias. O Centro de Reabilitação Márcia Albuquerque atendeu mais de 1.200 pacientes. 289 recuperaram movimentos. Cláudio Mendes cumpre pena de 28 anos. Todos os 4 pedidos de liberdade condicional foram negados. Os 3 psiquiatras que forneceram laudos falsos foram condenados a 8 anos cada. Seus registros profissionais foram cassados permanentemente. O juiz Maurício Andrade foi afastado e responde por corrupção. Jona Torres é diretora de operações da Albuquerque Figueiredo Incorporações. Dulce Ferreira coordena o programa de acolhimento do Centro de Reabilitação. Márcia voltou a andar completamente sem apoio após 22 meses de fisioterapia intensiva. Ela continua dançando, dedicado a todas as mulheres que foram traídas, destruídas, mas nunca desistiram. A queda não define você. A forma como você se levanta, sim.